Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é uma grande alegria mais uma vez podermos chegar até você. Em nome do Conselho Nacional, em nome da Missão Desafio, nós queremos compartilhar com vocês nesta gravação, neste vídeo, algumas necessidades, alguns desafios. Quando nós olhamos para a realidade missionária dentro do Brasil, nós nos sentimos até mesmo pequenos diante de tamanho desafio. Mas a palavra do Senhor nos fala em Provérbios 24:10, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Na verdade, irmãos, nós vemos que a necessidade missionária brasileira precisa ser encarada de frente, precisa ser encarada com ainda mais seriedade e compromisso. Somos ainda muitos, mas muitos índios, tribos indígenas que ainda não ouviram o Evangelho de Jesus. Muitas cidades, principalmente no norte e nordeste do país, que ainda o Evangelho não chegou lá a ponto de ter uma igreja que se reproduza na sua própria cultura, na sua própria cidade. Talvez a gente se sinta pequeno ao perceber a necessidade de levarmos o Evangelho às regiões urbanas, às grandes cidades, onde infelizmente as drogas têm elevado o número de dependentes químicos e moradores de rua. Somente em São Paulo, na capital, ultrapassando os 17 mil moradores de rua. Mas a Bíblia fala que se nós nos mostrarmos fracos diante desses assuntos que nos angustiam e angustiam o coração de Deus, a nossa força será pequena. Por isso eu conto com você neste dia, neste terceiro domingo, para você trazer a sua oferta missionária nacional, consagrá-la ao Senhor e dedicar a sua vida como pregador do Evangelho, pregadora do Evangelho, missionário e missionária do Senhor, aonde o Senhor quiser te levar. Que Deus te abençoe, o desafio vai ser cumprido, vai ser vencido, mas nós precisamos confiar no Senhor, que é a nossa força. Deus abençoe, muito obrigado em nome de Jesus. Queridos irmãos, é um grande prazer novamente estar em contato com vocês. Nesse mês de julho nós vamos objetivar nas orações o cuidado com a nossa igreja recém-nascida nos Estados Unidos, no estado da Flórida, na cidade de Orlando, onde nós temos o Rubens e a Kelly com seus filhos, pastoreando um grupo de pessoas, a maioria deles imigrantes que vêm do Brasil para tentarem a vida ali na América. E eu quero aproveitar essa oportunidade de falar da nossa igreja nos Estados Unidos para focar junto com vocês a oração pelos imigrantes. Essa população, esse tipo de pessoa que não está mais vinculada ao seu país, está longe da sua família, está distante de tudo aquilo que construiu desde o seu nascimento, por questões políticas, econômicas, religiosas, optou em morar em um outro país. Nós temos hoje 160 milhões de imigrantes no mundo, segundo dados da ONU. São pessoas que deixaram um vácuo atrás de si e sofrem de uma carência emocional muito grande, uma necessidade de aceitação, precisam ser amadas, porque deixaram tudo que foi construído no passado. É um campo missionário, sem dúvida, os imigrantes é um campo missionário a ser alcançado e um campo favorável para a pregação do Evangelho, exatamente por essa lacuna deixada na sua emoção, no seu sentimento, pelo distanciamento de tudo que eles tinham no passado. Além disso, nós temos também aqueles que são forçados a saírem do seu país. E nesse grupo de pessoas temos 70 milhões de pessoas espalhadas no mundo que por causa de perseguição, violência, guerra, estão tentando a vida em outro lugar. A nossa igreja está em Orlando, como eu disse para vocês, e só em Orlando nós temos 260 mil brasileiros em condição de imigração. São pessoas que se transformam num grupo que precisamos alcançar ou contribuir com as igrejas para brasileiros que estão ali naquele lugar. Por isso do trabalho missionário em Orlando. Lá atrás, no passado, eu achava que era um desperdício enviar missionário para um país como os Estados Unidos. Mas depois eu entendi que é necessário alcançarmos os brasileiros não convertidos que estão nos Estados Unidos com a pregação do Evangelho e aproveitarmos esse vácuo, esse vazio na vida deles
que eles têm por causa da carência que possuem. Portanto, vamos orar pelos imigrantes, vamos orar pelos refugiados, vamos orar pela nossa igreja nos Estados Unidos, na cidade de Orlando. Que Deus abençoe vocês e que tenhamos agora esse tempo produtivo diante do nosso Pai.